Oi, seu Everaldo, tudo bem? Jaqueline, ô Jaque, como é que você passa de forma tão apoteótica e rápida na minha live e não fica um pouquinho, hein? Como que você faz isso, Jaque? Mas a sua live me inspirou hoje a falar Hum, isso aí. Quer dizer, eu já estava com vontade de falar, né? Mas aí quando eu fui na sua live, eu tive certeza que eu precisava fazer essa pergunta aqui. E, e aí eu até trouxe a sua live aqui para lhe dar um exemplo, né? As lives dos homens, elas são mais respeitadas, Com certeza, Jaque. mas sabe? o quê? Desrespeitadas? Mais respeitadas. Respeitadas. Ah, sim, com certeza. Com E certeza. ali eu entrei, tinha um monte de homem. Mas todos eles com maior respeito à live do Everaldo, né? Se Até fosse porque também as eu, pessoas têm um pouco de medo de mim, porque eu sou muito grosso, né, ô Jaque? eu O sou Everaldo, grossa, você mais do faz que. live sobre o quê? Eu sou Eu não grossa às conheço. vezes. Eu sou grossa às De vezes Jaque mais do que você. Mais do que também é você. direta. Mas o problema é que a mim as pessoas vão desrespeitar sem nenhum tipo de preocupação, sabe? Então, por isso, Jaque, que eu pedi tanto para você ficar lá, porque eu queria que você desse lapada na minha live, porque você estava sob a minha proteção, queria ver quem é que ia te desrespeitar. Por isso que eu falei para você, lá, Jaque, qual é a sua pauta, mesmo estando careca literalmente de saber. E eu disse, ah, miserável, ela saiu. Olha que miserável. Mas é isso. É justamente isso, olha. Você sabe se portar, então, sabe participar de lives? Né? E eu acho que eu tô bem treinada para participar de lives. Subo, participo, entro no que está sendo proposto na live e vejo se dá para eu contribuir mais, se dá para eu ficar mais, como que é essa live. Presta atenção na live, né? A minha live, na maioria das vezes, ninguém presta atenção, né? Então, eu sou uma pessoa que eu faço isso, Everaldo. Às vezes eu vou e às vezes eu percebo que a minha presença vai atrapalhar mais do que vai tumultuar, vai levar para um tumulto e não para uma educação, sabe? Então o que eu faço? Eu passo feito um relâmpago, Então, sabe? hoje a minha intenção era deixar você ali mesmo para você tocar fogo no parquinho, mas você não quis, entendeu? Não, eu quero fazer os homens, principalmente os homens, se entenderem o que é essa pauta que a Jaque fala. E tumultuar por tumultuar, a gente tumultua aqui, tem muito tumulto já, sabe? E, enfim. Ô, Mas eu Jaque, gostei de participar. Uma coisa que eu admiro muito em você, e não é babando ovo porque eu mal te conheço, né? Pra babar ovo de alguém. Mas é que a galera que você sobe nas suas lives são muito capacitadas, entendeu? Você tem um público muito bacana. Tirando os haters que você tem, que eu vejo que você tem bastante hater aí. Ah, Mas faz parte se também. não for, eu odeio gente burra. Não tenho problema nenhum. Eu odeio gente burra. Se vier pra cá com burrice, falando merda, pode dizer, ah, eu te amo já, que eu falo, e eu odeio sua burrice. Sabe? Eu não tô Ah, preocupada, não. eu não chego a te amar, não, porque eu não te conheço. Pra amar alguém eu tenho que conhecer, né? Ô, Jaque, você Não falou uma necessariamente, coisa, Ariel, mas isso é outra conversa, é outra conversa. mas Ah, pra mim é assim, assim. você falou uma coisa, Jaque, que ultimamente eu estava conversando até com um colega meu, como tá difícil a gente abrir uma live e ter uma conversa, tipo um bate-bola, sabe? Tipo assim, ô Jaque, tipo assim, eu falo para você, ô Jaque, você lembra assim em 2003 o que era a posição? E daí você, não, Everaldo, cara, como tem gente de, sabe, que só repete aquela, sabe o papagaio? Repete, repete só, mas se você sair daquilo que ele está repetindo, você não tem assunto. É horrível, cara, esse tipo de coisa. E como isso tá muito sério aqui nessa plataforma. Você não acha? Você não sei, vocês não sentem isso, não, gente? Meninos e meninas. De ficar repetindo o discurso, eu percebo sim. Não, a pessoa tem Bastante. aquele discursinho, sabe, moça? Exemplo, viu, Everaldo? Exemplo, Oi. ficar repetindo, exemplo disso, é ficar repetindo que as escolas públicas não prestam.
É uma fala repetida que a gente aprendeu e repite, né? O SUS é uma merda. É uma fala repetida que a gente aprendeu e começa a reproduzir, sem Governo é realmente uma pensar no que está bosta. falando. Governo é uma bosta. Exatamente, sem se dar conta do que está falando, porque o SUS é excepcional, o SUS é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, a demanda e a condição é que faz com que você, dependendo da sua região, seja bem ou mal atendido. Por exemplo, na minha região, eu fui na Unimed e a menina falou que a fila de espera, eu ia esperar em torno de uns 40 minutos. Eu peguei e fui no posto. Era madrugada, eu fui no UPA, no pronto atendimento, eu fui atendido, eu fui medicado, eu ainda levei o remédio para casa. Entendeu? Então, assim, depende a experiência que você tem. Agora, as pessoas têm que aprender, Jaque, é aquele discurso que eu tenho sempre. Nós podemos criticar, mas preservar as instituições. Você não pode atacar as instituições, porque daí você vai estar sendo fascista, você vai estar sendo nazista. E isso não pode acontecer. Você tem todo o direito de criticar a pessoa, o serviço que foi ali, colocado para você. Agora, não ataque a instituição, porque isso é algo muito sério, gente. Julian, Júlio Não, eu acho e que. Débora estão certos. Não, realmente, eu acho que a gente tem que fazer crítica, tem que apontar as críticas. A gente, é uma obrigação de quem pensa progressivamente observar o que está errado e buscar soluções para aquilo. Então, assim, a gente exerce uma crítica num gestor, num ponto da gestão da instituição, no resultado de um determinado procedimento que é adotado por uma instituição, né? Sabe Não dos a motivos instituição em si. Sabe um dos motivos do SUS não dar conta? E quando a gente fala o SUS não dá conta? É o pronto atendimento tá lotado, porque as pessoas acabam procurando o pronto atendimento para condições que não deveriam procurar o pronto atendimento. Outro motivo do pronto atendimento estar lotado é que a galera vai deixando a dorzinha que está sentindo, porque às vezes não tem recurso para transporte, para ir para procurar o médico que precisaria, sei lá, um clínico geral, um médico do joelho, antes de ir para o pronto atendimento com crise. Então, assim, não é só a culpa do SUS, é a culpa da estrutura social, é culpa da estrutura da cidade que impede as pessoas de chegarem nesses lugares, que acaba afogando tudo num mesmo lugar na hora do desespero. A gente não vai no médico, tô com dor de cabeça, sei lá, há 1 mês e meio, mas tô aqui me entupindo de remédio ao invés de tentar marcar o médico de dia, de manhã, no meu posto de saúde aqui. O que eu faço? Vou deixando. Chega uma hora eu tenho uma dor terrível e vou pro pronto atendimento. Porque a gente não chega tem no posto, tempo, a gente né? chega no pronto-socorro, Débora, à noite, e o cara tá lá com dor de dente. Sim, Aí eu fico perguntando o que essa pessoa veio fazer com o dente inflamado num lugar onde não vai resolver, vai passar um remédiozinho. para daí encaminhar para um especialista de repente, né, Jaque? Mas a gente tem uma população que não sabe usar o sistema de saúde. E eu vou dar um exemplo bem babaca aqui agora, gente. Eu torci meu pé na Polônia. Eu não pude ir procurar o pronto atendimento depois que eu tinha torcido o pé, porque eu esperei 2 dias para ir no médico. Eu ia ter que marcar um ortopedista, esperar o ortopedista ter a consulta, porque não pode você não ir na emergência depois que a emergência já passou, entendeu? Que loucura. Então, Aqui a mais uma vez, isso vai ao encontro do que eu falei. O Nós SUS é temos bom. que aprender a fazer a crítica, né? Nós temos que aprender a fazer a crítica, criticar o serviço, não a instituição. Eu acho que isso é bacana. Eu vejo as pessoas detonando, às vezes, a polícia militar, detonando o exército, detonando o sistema único de saúde, por conta de uma experiência. Não é assim, né, gente?
Ah, a polícia e o exército eu tô criticando bem. Mas eu acho não que tem uma posso, mas eu não diferença posso de... desqualificar a importância do exército e a importância da polícia, gente. Nós temos ótimos policiais e a polícia militar é uma instituição que tem de mim todo o meu respeito e admiração. Assim como o exército também, né? Agora, claro, agora nós vimos que 4 laranjas podres foram recolhidas do saco e, O né? Everaldo, me Oi. dá um exemplo um exemplo Da bom boa do polícia. exército. Da boa polícia? Do Sim, olha, por exército. exemplo, aqui perto da minha casa teve uma festa em que o som estava desrespeitando o meu direito. Eu acionei a polícia militar, prontamente foram até a festa, desligaram todos os aparelhos, garantiram o meu direito. E isso eu fiz totalmente anônimo, sem me colocar em risco. É isso, é para isso. Imagina se nós não tivéssemos o serviço da polícia militar. Me dá um exemplo agora bom do exército. O exército também, olha, meu pai era militar e Não, nós um exemplo tivemos bom do exército, um exemplo bom. um exemplo bom do exército, por exemplo, a Sim. garantia de lei e ordem agora para receber o G20, a garantia de lei e ordem que nós Mas se a vamos gente ter tirar o agora. exército, se a gente tirar o O exército exército. Ixi, e mas colocar Everaldo, pessoas para fazer esse serviço, sei lá, algum tipo de polícia que não seja o exército, que é um usurpador, um gasto público desnecessário, dá no mesmo, Mas eles né? representam exatamente o O nosso nosso poder de exército defesa, o nosso a nossa exército, soberania, Jaque. isso é soberania. Se Sim, o qualquer exército. país, se qualquer país, se não fosse a política de boas relações, se qualquer país, os Estados Unidos, quisesse invadir o nosso país, eles invadiam esse exército que nem armas tem, nem condições desses homens, né, cheio de brochas. Eles defenderiam nada, muito pelo contrário, eles entregavam, sem Não. nem ser ameaçado. Então esse exército do nosso Brasil é um exército que só serve para comer dinheiro público. Eu prefiro acreditar nessa segurança que as Forças Armadas me causam, essa sensação. E outra coisa, as Forças Armadas, elas fazem outros trabalhos além disso também, né? Bobagem, bobagem. Elas fazem outros trabalhos, Sabe elas o que trabalham dá nas nossas sensação de fronteiras. segurança, Everaldo? Morar em condomínio. Eu moro num bobagem. condomínio. Eu moro num condomínio, mas Nos Estados Geraldo, Unidos. eu queria. Tem um pessoal que. Eu tenho uma menina que é do Rio, que ela estava justamente falando do transtorno absurdo pelo qual a população do Rio está passando em função dessa GLO por causa do G20. Então, assim, elas Kelvin, não tu estão para, se sentindo tá, mais Kelvin? seguras. É, a galera de periferia e pobre não Olha, se são- sente mais são- segura com o exército, não, Everaldo. É uma bosta isso, porque O Everaldo. É necessário para receber os chefes de Estado? mas. mas porque Dramático, o então. exército, quando você fala do exército, a gente remete logo à repressão, né? Só que o exército é muito amplo, o exército é tecnologia em exercício, o exército são nossos cientistas, são as nossas pesquisas, nós temos a marinha, a aeronáutica e o exército. essa parte é Só muito serve para boa. comer dinheiro público. A gente poderia Não, tirar o nós dinheiro do temos exército boas e escolas investir na também. ciência. A gente poderia tirar o dinheiro do exército e investir na ciência, né? Na ciência mesmo, na educação. Porque Mas esse igual, exército, ô essa Jaque, marinha, Ô Jaque, só tá igual gastando nós dinheiro. teríamos, mas ô Jaque, igual nós teríamos que criar uma força militar para ter soberania e garantir os direitos, as nossas fronteiras. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no serviço que cada instituição representa. Claro Vamos que lá, o exército, ele já cometeu muitos pecadinhos, né? Quando ele cresceu e acreditou ser uma força moderadora que não é. Mas a gente não pode, Jaque, se colocar desta forma tão. a polícia militar, Everaldo, a Everaldo, gente que você é precisa que colocar. você é grato. Eu já que eu sou uma mulher pacífica, a única coisa que eu faço é fumar boró. Eu tive a minha casa invadida 3 horas da manhã, em dezembro de 2020, eu tive a minha casa invadida, cercada por frente e fundo, de uma polícia militar que é incapaz de averiguar se essa denúncia falsa tem algum sentido.
Então foi Everaldo. denunciada que eu era uma traficante e a minha casa foi invadida com um pelotão da PM, todos mascarados e sem. Então é essa a polícia que ao mesmo tempo que respeita o homem branco que mora no condomínio, desrespeita a mulher pobre que mora sozinha, que mora na periferia, que chega e quebra o som na cabeça do cara. Então assim, as instituições estão podres. A Seja Ô, gente. Jaque, eu Gente, entendo Everaldo, que a sua visão. Só deixa eu colocar, Débora, já te passo. Eu entendo isso também. Eu sei que o mesmo serviço que, gente, e assim, é com vergonha que eu falo isso, tá? Eu sei que o mesmo policial que me tratou e atendeu as minhas necessidades, de repente não vai atender com a mesma atenção o guri lá do bairro periférico, e eu sei que esse exército que sempre me atendeu prontamente porque eu era filho de um militar de patente, não vai atender o restante da mesma forma, mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ter essa necessidade, claro, de deixar bem claro que o Exército está a serviço do povo e a serviço do presidente em exercício, não é força moderadora, mas é necessário para garantir a nossa soberania. Pode colocar, Débora, desculpa, eu só é que ia eu só falar queria que terminar. a diferença que a gente faz a crítica ao SUS, a crítica, sei lá, à escola pública falando que são coisas boas, a gente precisa separar da crítica do poder que está matando o povo, né? Porque a gente vê todas as intervenções policiais que a gente acompanha em bairros periféricos do Brasil inteiro, pobre morre, sabe? Por força policial, né, Everaldo? Então, por isso que a gente é mais ferrenho na crítica, né? Sim, Débora, eu estava falando sobre a nossa guerra que existe no Brasil, né? Existe uma guerra que crianças são mortas. As pessoas falam muito das crianças que morrem na faixa de Gaza. Gente, todo dia morrem crianças aqui nas nossas favelas. Crianças de 10 anos, crianças de 11 anos, que são extremamente perigosas. Olha que horror! Olha o que o crime faz, ele rouba a juventude dessas crianças e as recrutam para o crime. E essas crianças se tornam extremamente perigosas. Então eu entendo você quando critica o policial, mas eu também consigo me colocar no lugar do policial diante de uma criança com um fuzil que vai matá-lo sem pestanejar. Sabe? É um você acredita horror mesmo isso. nessa história, Veraldo? Ai, Mas Everaldo. o Alt, Eu posso falar? É? valeu. Não, eu acho que as coisas estão sendo misturadas aí, Everaldo. Primeiro que a gente precisa colocar em lugares muito diferentes, porque os lugares são diferentes, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Polícia, né? Nós estamos forças aí completamente diferentes. A Polícia é uma força ostensiva que serve para resolver as questões de segurança pública. E o Exército, da Marinha e da Aeronáutica, soberania nacional. Lugares diferentes. A Né? gente estava colocando eles nesses lugares, Alt. A gente em nenhum Não. momento misturou e nem eu também misturei. Eu coloquei exatamente isso. Vocês trataram das duas coisas, né? Mas vamos lá. A polícia, eu acho que a gente precisa tratar primeiro da desmilitarização. Esse é um ponto importante. Porque enquanto ela for militarizada da forma que é no Brasil, que ela foi feita para excluir pessoas pretas e pobres, ela foi inventada para isso lá no passado e ela continua fazendo isso, por isso ela vai tratar a Jaque e o Everaldo de maneiras diferentes. Mas voltando para a questão das Forças Armadas, né? Você disse que você é filho de oficial de patente. Eu fui marinheiro durante 3 anos. Eu estive como militar. E eu posso te garantir com toda tranquilidade que, como a imensa maioria dos militares deste país, durante 3 anos, eu me lembro de um dia que eu fui vacinar crianças numa favela. Foi o único dia que eu fui útil para a sociedade, em 3 anos. Durante os 3 anos que eu trabalhei bastante, eu trabalhei para manter o conforto dos oficiais. As praças mantêm o conforto dos oficiais que vivem luxuosamente num país em que nenhum funcionário público tem o luxo dos oficiais. Isso eu estou falando ainda da década de 90, mas quando eu encontro com os meus colegas daquela época, eles me mostram o quanto hoje eles têm muito mais regalias e nós temos as Forças Armadas mais caras do mundo. Não porque tenhamos um poder bélico muito grande,
Se essas Forças Armadas fossem caras, porque nós temos navios, canhões que vão nos proteger, não, elas são caras para manter a mordomia dos oficiais. E eu estou falando de mordomia gratuita. Eu não estou falando de coisas para a segurança deles, que é necessário. Não, eles vivem luxuosamente, sendo atendidos. As praças funcionam como garçons, como camareiras, como se eles vivessem em um hotel de 5 estrelas e as praças estão lá para servir essas pessoas. Normalmente, a maior energia gasta dentro de um quartel é para manter o luxo que há dentro desse quartel, porque a palavra é essa, é luxo. Os restaurantes de oficiais são extremamente luxuosos e os das praças são razoáveis. Os da Marinha, um pouco melhor do que o do Exército, mas o fato é, se você procura, quando o Exército, por exemplo, faz asfalto em alguns lugares, ele é útil. Quando ele trabalha como força de segurança, como eventualmente acontece, igual no Rio de Janeiro, ele é útil. Mas no dia a dia... Ele é útil, mas mata a gente preta porque não tem inteligência e porque eles não foram preparados para lidar com o povo, né? Concordo Gente, eu acho, Altieri, Mas só Desculpa só para concluir aqui, Everaldo, rapidinho. Esses momentos em que eles atendem à segurança pública, auxiliando, por exemplo, a polícia, ou mesmo na inteligência, eu não estou falando aí desses assassinos que estão aí, que planejaram assassinato de Lula, não é desses que eu estou falando. Estou falando aqui dos que são bons, tá? Eles não fazem absolutamente nada pela população, absolutamente nada. Eles fazem treinamentos em alto mar, estão sendo preparados, bem entre aspas. Eles poderiam fazer tudo isso com 1/3 do dinheiro que eles gastam. Então nós temos um exército, a marinha e a aeronáutica, caros demais para a inutilidade deles. Eu tinha 19 anos, porque eu entrei com 16, eu tinha 19 anos quando eu tive completa consciência disso e decidi sair da marinha porque eu achava vexatório o quanto eu era inútil para a sociedade. Eu sou meio contrário à sua fala, tá? E a gente pode permitir a contrariar, é normal, é perfeito e deve ser feito. Porque assim, eu penso, quando você olha luxo, olha as regalias, ok. Só que a gente tem que ver também a importância e a responsabilidade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E volto a dizer, não é descredibilizando algo que é tão necessário para manter a soberania nacional que nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Fala para mim por que um oficial... Everaldo, fala para mim por que um oficial, que é um simples funcionário público, que não tem uma formação maior do que eu, Altieri, professor, tá bom? Ele não tem a formação que eu tenho. Normalmente eles têm uma faculdade, eu tenho mestrado e doutorado. Por que um oficial precisa ganhar muito mais que eu e ter dentro de um quartel um restaurante 5 estrelas à disposição dele? Porque se esse país entrar em conflito, é esse oficial que vai estar botando o corpo como escudo para você continuar na sua casa. Então, por isso, aí não. Desculpa, mas o que eu faço... Vocês poderiam me ouvir aqui? A última palavra, Jaque, eu já termino. A minha função social de professor, tendo sido militar, eu te falo com toda tranquilidade. Eu sou muito mais útil à sociedade do que qualquer oficial dessa bosta desse país que é tratado com todo luxo. Se a gente vai preparar um general de guerra dando tratamento de restaurante 5 estrelas a ele, nós estamos fodidos na guerra, cara. Vamos ver se na guerra as pessoas comuns vão se colocar. Vamos ver se na guerra as pessoas comuns vão se colocar à frente como escudo. Aí é que tá. Isso é importante. Eu tenho algumas perguntas. Uma é sobre o Exército e a outra é sobre a Polícia Militar. A Polícia Militar é para fazer o quê? Segurança pública. Qual público? Não, aí a gente já sabe que para você vai ser diferente do que é para mim. Então, partindo da segurança pública da Polícia Militar, por que os movimentos sociais como os de sem teto e sem terra, eles fazem seus próprios regimentos para que não traga a polícia para dentro desses locais? Não é segurança pública? Tem um público desabrigado, morando em periferias, morando em situações precárias, e nem com o poder da polícia, né, de dar segurança, eles podem contar. Que tipo de segurança pública é essa?
Eles No caso podem e devem contar, Jaque. não Eles podem e podem, devem não contar. podem. Não pode. Quem está falando a você sou eu, porque eu vi várias pessoas caindo, os corpos caindo, que a própria polícia militar derrubou. Um disse a mim, eles reagem. Eu falei, não reagem. Eles falam, a existência deles para mim é reação. Então, assim, não. A polícia militar, quando ela não mata, ela dá as armas para que sejam mortos, pessoas pretas, pessoas se matem. Né? Inclusive, eles acabam virando vítimas. Sobre o exército. Por que em 64 veio veio navios dos Estados Unidos ancorar nos portos brasileiros? Era contra o exército? Ou era contra quem? Era preocupado se o povo ia se rebelar. E não porque entrar em confronto com o exército brasileiro. Mas, ô Jaque, você imagina, ó, presta bem atenção. Então, em 64, o exército brasileiro, as polícias brasileiras estavam a serviço do império, sabe? E não a serviço do povo brasileiro. Eles estavam A serviço do povo, Jaque, porque assim, os camponeses estavam prestes a se rebelar contra o sistema. Tu entendeu? Tudo bem, era reivindicando a reforma agrária que não havia acontecido, era reivindicando a discrepância de recursos não distribuídas, mas igual você sabe perfeitamente que uma revolução desordenada pode causar muito mais prejuízo. Por isso, o povo desordenado foi o exército dar o golpe e colocar meio mundo de vida de avião para baixo. É esse o exército que a gente paga. Eu não tenho essa visão, até porque eu vejo por outro Então, em 64 foi uma revolução? Em 64 foi um regime que veio para proteger contra o comunismo? Não, você sabe que não foi, né, Jaque? Foi com apoio de quem? Foi com apoio de quem? Apoio popular ou apoio do exército? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tinha muito apoio popular também, tá, Jaque? Tinha muito apoio. Nós vivemos agora, em 2022, esse absurdo. Você viu o que foi que aconteceu em 2022? Nós não tivemos pessoas nas ruas pedindo... Mais uma vez, quem foi que impediu de ser retirados os acampamentos dos golpistas? De certa forma, não foi o exército, né? Foi o exército. Foi pessoas dentro do exército com alta patente. Então foi o exército. Os outros que não enxergaram, é isso? Não, os outros que tiraram o seu da reta, porque tem que ter boi de piranha. Então, assim, não, o exército brasileiro é um exército corrupto que está aí a serviço de quem manda, de quem tem grana. É que o exército, Jaque, ele já sentiu o gosto do poder. E ele sonha em voltar, a gente sabe disso. A gente não tem como defender essa instituição, Everaldo. Eu tenho amigos na Ucrânia e na Rússia. É o povo que está morrendo na linha de frente. É gente que é obrigada a pegar uma arma e ir para a linha de frente, porque os milicos ficam atrás e porque os generais ficam mais atrás ainda, e mais atrás ainda ficam os políticos. Então essa coisa de soberania nacional, ela não existe, porque numa guerra quem vai morrer é a população pobre. O oficial vai estar lá planejando, atrás de uma mesa. Mas, gente, vocês conseguem entender que Eu não estou negando a importância do exército, a importância da instituição. Isso, é isso que eu quero. Mas quem morre é a população pobre. Não dá para defender essa instituição. Se a ideia do exército se corrompeu, e claro, está corrompida, de certa forma, nós temos que tentar resgatar a essência, né? A essência. Tanto a essência, já que sabe, de policiais militares mais humanizados, né? Mais humanizados, com consciência de classe. Militar e humanizado não dá na mesma frase, Everaldo. Não, a estrutura da polícia militar, e quando a gente vê que o Brasil é um dos poucos países ainda que mantém esse tipo de estrutura, ela não dá na mesma frase que humanizado, porque militar não é humanizado porque tem um sistema hierárquico de poder.
Quando a Mas, gente fala pelo fim da Eles polícia têm um militar, ensino de não história significa que a próprio. gente quer o fim da polícia. A gente quer fim da estrutura da corporação. dessa forma, né? Dessa Exato. forma de polícia, desse formato. Mas daí é um formato que você vê que é um formato não só da polícia, é um formato da sociedade. A sociedade é classista, escravagista, mas daí é a sociedade e a polícia Mas aí e o você vai querer exército. dizer que essa sociedade que se construiu assim naturalmente, Não, amigo, ela não foi foi. planejada. Então não Claro adianta que ela foi culpar a planejada. sociedade que é assim. A sociedade Sim. foi criada dessa forma. Por quem? Isso, exatamente. Quando eu digo aqui que quando as pessoas pensam, né, que derrubaram a ditadura, derrubaram nada, porque não mudaram o sistema, não mudaram o método, então simplesmente só pegaram um título, mas que não mudaram, não Derrubaram a mudaram. ditadura sim, Everaldo. Como é que é? Desculpa. Não, derrubaram a ditadura sim. A ditadura acaba em 85. Nós podemos não ter um modelo ideal de democracia. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Mudou, mas não mudou a forma. A forma está Não, mas igual, nós sabe? temos uma democracia. Você pode dizer que a nossa democracia é falha. Mesmo durante o governo Bolsonaro, por mais que fosse um governo autoritário, nós estávamos vivendo uma Mas, democracia. Altieri, tu tá repetindo o que eu acabei de dizer. É a mesma coisa que eu estou falando, sabe? Eu não estou contra você, nem querendo entrar em conflito Não, mas você com disse que não você. derrubar, De jeito nenhum. Agora, quando você a derruba, ditadura, derrubou. ó, se você deixar eu explicar, você é nervoso. Eu estou dizendo que quando você nervoso, derruba não, e não mexe no sistema, me diz uma coisa, a mídia ficou na mão de quem? Né? O exército ficou na mão de quem? Ficou sob o comando de quem? Atendendo ao comando de quem? É isso. Sob Nós o comando de um mudamos, governo eleito, mas Everaldo. a base continuou a mesma. Então, por isso que existam essas reclamações plausíveis, como a Jaque mesmo falou, a mesma polícia que para o cara branco do bairro bom é um anjo, para o cara preto do bairro ruim é um demônio, né? O mesmo exército que para os seus pode ser um anjo protetor, para os que não fazem parte do grupo dos privilegiados, pode não ser. Então, a gente tem que tratar essas instituições, mas agora não descredibilizá-las, porque a ideia é perfeita, né? A instituição é perfeita. Agora, se o mecanismo não Everaldo. está funcionando, eu acho que alinhar o mecanismo é melhor do que críticas sem nenhum tipo de base. O A Everaldo, nossa você crítica viu tem essa base, semana, Everaldo. vocês viram essa semana, eu não vou lembrar, eu vou pesquisar aqui depois, que foram roubadas de dentro de um quartel 7 ou 6 armas, de dentro do quartel. Não fiquei sabendo, Jaque. Eu fiquei sabendo de um roubo grande que teve em 2021, né? Teve um roubo grande de armas no exército. Então, assim, olha, para você ver, toda hora vai ter um roubo dentro do exército, dentro da polícia militar, de armas. Cometido pelos próprios militares, na verdade, Então, né, assim, é lógico que não vai dar certo se esse povo tá roubando armas para botar na mão do tráfico, do crime organizado. Então, crime organizado sustentado, porque tem uma parceria com esse tipo de polícias, seja ela de onde ela vier, sabe? Não vai funcionar. Porque Sem falar na milícia que é extraída da própria polícia, né? Sem falar nisso. E eu concordo, Jaque. Ô, Jaque, não sei se você conseguiu me entender. É aquela velha história. Ainda há pouco, vocês estavam falando de educação e você disse o seguinte, olha, eu estudei em colégio público e eles eram extremamente... O que eu entendi é que o ensino e os professores eram fantásticos e extraíram muito de você. Então, é isso, é essa mesma fala que eu gostaria que a gente tivesse Mas cuidado. a educação, Everaldo, a educação, ela vai variar de acordo com a cidade, de acordo com o tamanho da cidade, de acordo com onde essa cidade está localizada. A polícia, ela não muda, venha de onde ela vier, na cidade grande, na cidade pequena. Na cidade pequena, ela é muito mais opressora. Então, assim, a que na polícia verdade é uma instituição que é treinada para tolir pobre, para são matar pobre.
são matérias diferentes, né, Jaque? São situações diferentes. Eu confesso que o professor também, hoje o professor que sai para dar aula, dependendo do bairro que ele for dar aula, ele se expõe a levar um tiro, a levar uma facada. Muitos professores perderam a vida por conta da violência. E aí eu fico pensando, é um professor, imagina o policial. Né, gente? É isso que a gente tem que entender também para se colocar. Débora, tem escolas que você pode levar uma surra da aluna, levar uma surra do Everaldo, aluno. e isso que eu estava comentando antes, eu não sei se você estava aqui, sobre responsabilidade no discurso. A maioria desses casos, esses casos não são a maioria, Everaldo. Eles acontecem pontualmente. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem lugares que são extremamente estigmatizados e violentos. Não estou falando que isso não existe, mas é um assunto que eu não gosto de tratar. E eu só ia puxar de volta pro ponto de soberania nacional, que eu achava, sei lá, né, virada dos anos 2000, ia ter carro voador, e que soberania nacional seria a gente defender, sei lá, a fauna, a flora, os seres humanos do país em que a gente vive, e não ter tão explícita essa coisa de fronteira, que é uma coisa que nem existe, né, gente? Não existe muro, não existe uma linha imaginária. Então, eu concordo Ou seja, em a gente retirar dinheiro, recurso de polícia, de exército, para a gente investir mesmo em educação, em pesquisa. A gente está vendo que o mundo está se acabando por causa dessa merda, sabe? As pessoas pobres estão morrendo. E a gente vai ficar num discurso burro de defender instituições que são falidas. Porque são falidas. Débora, na verdade, nós evoluímos muito em tecnologia, em ciência, em consciência, não. Em humanismo, não. Nós evoluímos muito em tecnologia e zero em evolução enquanto espécie. Não é verdade? Isso eu concordo com você. Mas, gente, é uma pauta extremamente delicada, porque eu volto a dizer, eu aceito as críticas, mas eu gostaria muito que nós preservássemos as instituições, porque o Exército é necessário, as nossas polícias são necessárias, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a inteligência é necessário, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que criticar, sim, mas a gente tem que preservar em muito as instituições. Foda. As Forças Armadas... A gente vê a crítica de uma criança que não vai pensar duas vezes em atirar num policial, como a que você trouxe, mas a gente não critica um militar e um policial duas vezes em atirar em pessoas erroneamente. A gente critica, sim, Débora, a gente critica, sim, a gente fala, a gente critica, mas eu acho que a gente critica a ação do indivíduo e não da polícia militar. É uma ação isolada, é dois, é o indivíduo. Agora, será que todos os policiais são ruins? Será que todos os policiais são ruins? Eu não estou falando que todos os policiais são ruins. Não são. Mas eu estou falando que várias dessas pessoas são treinadas para matarem sem dó e nem piedade pessoas pobres. Gente, vocês poderiam me dizer qual é o maior poder bélico que tem? É o Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos sem comparação. Não sei, quero a ajuda dos universitários. O que explica... tá aqui a matéria, né? Proporcionalmente, o Brasil triplicar os gastos para sustentar esse exército, já que a gente tem menor número de militares, de polícia, enfim, no geral. Nesses tempos fizeram um cálculo, né, já que o Brasil aguentaria, sei lá, 24 horas, nem lembro, era um número ridículo Minutos, em guerra. foram minutos. Então, assim, esse povo aí, que não está trazendo segurança pública, a gente está cada dia mais inseguro na rua. E desculpa, já que interromper, mas tem a ver com o que você está falando. Você sabe por que o contingente de militares nos Estados Unidos não desce, né? Porque lá a educação é extremamente cara para universidade e tudo mais, e a galera que entra para o exército vai ter educação gratuita e educação mais barata. Então, assim,
você precisa formar pessoas para essas pessoas fazerem parte do comando. E não para desenvolverem tecnologia, e ó, que lindo, entendeu? Não, mas gente, que tem que haver uma reforma, tem que haver, porque assim, por exemplo, absurdo o que acontecia, caiu agora, né? De a filha mais nova do coronel, do tenente, do soldado, ficaria aposentada enquanto não casasse. Morria a família inteira e nós sustentando a filha desse coronel, desse tenente. Isso, caiu. Mas ainda tem muita coisa. Imagina quando um militar vai preso, o que acontece? Ele é dado como morto e a esposa recebe o salário como se fosse viúva. Poxa, peraí, mas entendeu? então, Então tem muita coisa que tem que ser revista, tem muitos privilégios que tem que ser retirado, mas volto a dizer, gente, eu sempre vou tomar muito cuidado porque eu preciso das Forças Armadas, eu preciso da Polícia Militar, eu preciso dessas instituições. A gente E não agora precisa, eu vou Geraldo. dizer para vocês que foi, como sempre, um prazer gigantesco falar com vocês, mas eu vou dormir agora. Jaque, deixa eu só falar obrigado só uma pelo palavrinha espaço. antes, que eu tô tentando falar um Obrigado tempão. pelo espaço. Débora, brigadão pelo espaço Vocês estão me também. ouvindo? Altieri, muito obrigado. Sim, E eu ó. vou dormir, gente. Um abração. Eu acabei cortando a Jaque antes de você falar Eu tentei alto. falar diversas vezes, mas não consegui. É que tem bastante gente na live, né? Eu queria falar com o Everaldo. É porque a visão dele, desculpa, eu quis falar enquanto ele estava aqui, mas não consegui. Ele não deixou em momento nenhum dizendo que eu sou nervoso, né? Ele disse que ele é filho de um militar com patente, de um oficial. Então ele usufrui desses luxos. Ninguém aqui disse em momento algum que é para poder acabar com o exército. Só que nós temos um exército com orçamento anual de 80 bilhões e uma educação pública com orçamento anual de 10 bilhões. Então nós estamos falando de uma educação pública que atinge toda a sociedade e um exército extremamente caro, o Exército, Marinha e a Aeronáutica, né, preciso dizer que todos juntos, que age para si mesma. Que por mais que nós tenhamos aí alguma garantia em tempo de guerra, no dia a dia nós não temos esse respaldo. E o Everaldo falou assim, não adianta fazer críticas sem fundamentos. Não, nós estamos fazendo críticas com fundamento. Eu não vejo sentido de haver restaurantes 5 estrelas dentro de um quartel. Eu não vejo sentido de oficiais terem regalias de grandes celebridades só porque são funcionários públicos. E o Everaldo disse que com isso você garante que na guerra eles estarão à frente. Mentira. Se estiver à frente, quem vai estar são os soldados. E não, eles vão estar, né? Numa guerra, quem vai à frente mesmo, quem vai, como ele falou, servir de escudo humano, é o cara que está lá na ralé. E esse cara não tem essas regalias. E mesmo esse cara, mesmo as praças, hoje tem mais regalia do que qualquer outro funcionário público. A gente precisa entender que o militar é um funcionário público. Eles não se entendem como funcionários públicos. Eles acham que eles têm mais direito do que o resto da população. Esse que é o problema. Só queria dizer aqui que eu discordo de todo mundo que acha que a soberania nacional vai ser assegurada. Não, quem garante a soberania nacional é a política, a boa conversa. Porque se dependêssemos das nossas forças armadas, da nossa polícia, menino, qualquer um, como disse o filho do Bolsonaro, com um jumentinho, um soldado do lado, Um soldado acabava com o Brasil, né, Jaque? Brasil. É essa a minha percepção. Pessoal, desculpe interromper desculpa, Jaque, interromper a conversa. Estou realmente só prestando atenção calado aqui, porque eu acho que não podia adicionar em nada. Eu só queria comentar que essa pessoa acabou de escrever na parte de rolagem, ela tem que ser denunciada por semelhança a tentar passar para alguém que a gente conhece, tipo um perfil fake, né? É a Vanessa, ela voltou Mas aqui. esses Não, restaurantes, Altieri. eles estão dentro de todos os grandes quartéis das Forças Armadas. Posso falar da Altieri. Marinha, que conheço bem. Você tá na live duas vezes. Pois é. É Altiete. Altiete, né? Altiete não, é verdade. O lugar em que as praças comem dentro de um quartel da Marinha se chama rancho.
O lugar que os oficiais comem se chama Praça d'Armas. A Praça d'Armas é um lugar luxuoso em que há chefes de cozinha trabalhando com pratos requintadíssimos todos os dias da semana. Todos os dias. E vem cá, entrar em guerra. Que porra de guerra, mano? Desde que a gente assinou o negócio lá do Tratado das Nações Unidas, desde 48, 47, não lembro? Qual foi a ameaça de guerra que o Brasil teve? Ô, Júlio, Que possa justificar o gasto que se tem com essa merda. E pegando o exemplo de Palestina e Rússia e Ucrânia, quem está na linha de frente antes da ralé do exército é o próprio povo, que é obrigado a lutar. Caralho. O oficial não vai nem ver campo de batalha. Inclusive os idiotas brasileiros que foram lá para a Ucrânia lutar pela Ucrânia estão putos, né? Porque eles falaram que sofreram racismo, xenofobia e sabe Deus lá mais o que dos soldados ucranianos e que eles que têm que ficar na frente dos soldados, tá? Então, assim, eu acho que a gente fazer a análise da realidade e... Ô, Jaque, desculpa mesmo te interromper ali na hora que eu falei de como que os Estados Unidos conseguem contingente. Porque é através da justificativa do estudo, da universidade. Cara, que bosta! A gente tá em 2024, a gente não precisa mais de forças armadas de qualquer país, de exército de qualquer país para desenvolver tecnologia, gente. Se a gente fosse, sei lá, inteligente, porra. Não, eu ia falar de uma coisa que o Exército faz que eu acho que é importante, que foi aquelas situações de emergência como Mariana, como os deslizamentos de terra lá no litoral paulista, a enchente lá no Rio Grande do Sul. Agora, isso pode ser feito pela Defesa Civil. Se a Defesa Civil tivesse não fosse sucateada pelos governos, a Defesa Civil faria isso e faria com mais precisão, porque eles conhecem muito bem os locais onde eles trabalham, coisa que o Exército não faz. Sabe como todo mundo seria convencido que o exército não é bom se ele fosse estadual? Sabe? E vai ser os estados que vão... Aí sim, já tava todo mundo colocando isso aqui, esse exército, essas forças armadas, né? Aí eu acho que a gente já teria separado do Sul na base da bala, Jack. Do Sul já teria se separado. Menino, o Walter tá caindo que só. Seria um rolo gigantesco se não fosse federal. E assim, ninguém quer lutar pela porra da pátria, gente, pela soberania. Quem que entra no exército feliz da vida? Porque assim, as pessoas que eu conheço que entraram foi porque precisavam se sustentar, porque é um emprego. Hoje mesmo, enquanto eu tava conversando com vocês, eu tava assistindo aqui uma reportagem no Jornal da Globo. A polícia atirou no pé do outro. 2 policiais, Jack? O cara reage à prisão, né? Sei lá, os policiais estão sendo truculentos. E o cara tenta se sair, né? E aí o outro vai chutar o cara enquanto o policial vai atirar. Um vai atirar, o outro vai chutar o cara. E aí acontece o quê? Um atira no outro. Essa é a nossa polícia. Gente, saiu no jornal, todo mundo, não dá pra dizer que não viram. O cara que era especialista em atividades psicológicas do Exército, desmaiar quando a polícia bateu na porta dele. Sim. Esse é o oficial brasileiro, gente. Pare de ficar idealizando. A gente entende qual é a função das Forças Armadas de um país. Agora, o que a gente tem na prática não corresponde a isso. Não corresponde a esse ideal. Então, Júlio, eu fiquei quieto, mas, enfim, não queria falar isso na cara do rapaz, né? Mas o Exército Brasileiro serve para pintar guia, né? O Altiete, não sei. Mau caratismo usa lances isolados. Moço, em que país você mora? Você não assiste jornal não, né, moça?
as maiores chacinas que tem no Brasil às vezes às vezes não, né? Quase sempre é das polícias. Em Recife, em Santos, né? No próprio Rio de Janeiro. Onde é que você vive, meu amor? Você sabe que é a Vanessa, né? É a mesma Vanessa que estava aqui. É a Vanessa? Só pegou outra conta. O exército serve para manter a elite econômica e política do país, né? Então, se a elite econômica e política do país é desse jeito, toda burra, escrachada, misógina, essas coisas assim, é retrato disso, né? Porque fala, você vai me proteger e eu quero que você me proteja do jeito que eu quero, né? Então, não tem muito, infelizmente, né? O sistema todo é complexo, né? Quem tá Gente mandando neles falando são de idiotas. polícia. KKK, acho que é o KKK. Esses sabem o que falam. Não. A gente tá precisando de um especialista como você para falar de polícia. Sobe aí. Vai falar de polícia. Aliás, fala do que você quiser, que eu tenho certeza que você é um poço de sabedoria. Nossa, tem muito a ensinar. Né? Seu trabalho relevante em ser hater em redes sociais deve ser maravilhoso. Ai, menino. Policiais militares também amam. Eles estão no Tinder, aqui de Curitiba. Criminosos Olha, não gostam assim, muito da lei eu mesmo. conheço muita gente da aeronáutica, tá? Assim, só para comentar por alto, tá? Por isso que eu fiquei quieto, porque assim, eu vejo essas críticas de vocês totalmente válidas, porque eu conheço muita gente da aeronáutica, Ô, Julia, sabe? eu Então, tenho até assim, amiga que é casada com milico, me respeita. pois é, entendeu? E eu vejo, assim, eu testemunho coisas que eles falam, que eles fazem. Tudo bem, tem coisas que são positivas, claro, tem a parte da tecnologia, desenvolvimento de coisas assim do tipo. Ok, maravilha, tem questão de outras coisas. Ah, bom, né? Mas eu acho que tem muito que melhorar e o problema é a própria arrogância, né? Quando a gente vê que precisa melhorar e ninguém está disposto, né? Existe toda essa altivez, essa arrogância do tipo, eu sou do exército, não sei o que. Meu, então tá bom, né? Então boa sorte para você aí, a gente vai continuar criticando você, porque não tem como, né? Se Vanessa, você acha melhor do que a sociedade, a própria sociedade, né? Fica difícil, né? Vanessa Altiete, sei lá quem é você. Há uma diferença entre briga e discussão, divergência de pensamentos. Entendeu? Então, dentro da esquerda vai ter pessoas que moram no sul e moram em condomínio, e tem pessoas que moram na periferia que têm percepção de polícia totalmente diferente. Né? Uns acham que ela é muito importante, outros acham que não. Que se tirasse, talvez até ficava melhor. Né? Tirasse não, mas remodelasse. Então você não vai ter capacidade de fazer, de perceber, né? Que é por isso que a esquerda consegue chegar em algum lugar, porque vão discutir sobre os pontos de vista. Coisa que a direita... Não precisa, né? Bolsonarista, Porque eles não conseguem refletir muito, Jaque. melhor para os criminosos. É justamente contra os criminosos que a gente está falando, né? Os criminosos que usam fardas, que vendem armas, que facilitam as fugas, que facilitam os roubos, que cobra Sabe o que propina. é foda, Jaque? Quando a gente vê algum caso de corrupção dentro dessas instituições, é uma galera que já ganha bem, perto do que a maioria da população ganha, né? Esses tempos prenderam, como é que é? Um policial rodoviário federal aqui no Paraná. Porra, o salário dele era 26 mil reais, Jaque. O cara ficar cobrando propina para passar merda pela estrada, sabe? Eu não sei, eu acho que tá tudo cagado mesmo. Que a galera caga no maiô. Enfim. A nossa polícia tem que ter um outro jeito de a gente trabalhar a segurança pública, porque o nome da coisa tá insegurança pública, tá? E Genivaldo aqui de Sergipe, para não deixar mentir. Isso foi pela polícia rodoviária que precisa, sabe, vai lá e faz o que fez com o cara. Né? E se a gente for olhar o tanto de absurdos que a gente tem num estado desse tamanho de 75 municípios,
né? O despreparo dessa polícia, né? Ou É o despreparo cara ou preparo, né? importante, né, já que é o cara importante da cidade pequena, né? Já que é foda, porque quando você falou sobre a violência que é muito maior dentro das cidades pequenas, eu fiquei realmente pensando nos casos de violências à comunidade LGBT, não precisa nem falar, mas de mulheres que apanham dos maridos e vão até uma delegacia dessas fazer uma queixa, sabe? É um despreparo total. É a pessoa mais importante da cidade, a mais inteligente da cidade. Porra, gente, é muito foda. Não dá, não. Altiete. Raso é você criar um perfil chamado Altiete, eu acredito que seja uma Falar fã que do a gente é Altiete, raso. e que diz que a gente está se baseando em coisas rasas. Eu estou me baseando na realidade brasileira, né? As periferias são invadidas pela força policial, é a única vez que o Estado chega e leva as vidas dessas pessoas. Isso eu não preciso fazer nenhuma pesquisa, eu só vou abrir o jornal aqui e vai ter uma notícia hoje de polícias despreparadas que, aliás, preparadas para atirar em preto, pobre e favelado, né? Ao mesmo tempo que quando chega na casa do rico, leva bala, leva bomba, leva desrespeito, desacato e não dá voz de prisão. Ai, tanto faz também, né? Essa pessoa aí da rolagem. Ai, ai. Olha lá, olha aí, gente, chegou. Chama a Janja e o Lulis. Olha, É isso. o único momento que eu vi alguém do exército dizendo assim, temos que respeitar, ele quis dizer que tem que respeitar um ao outro entre eles, não as outras pessoas. Tá? Então, Everaldo, mas é o uma que eu tava sugestão para quem está falando. defendendo o exército aí, que for que seja, converse, sim, conviva com eles para vocês verem como é que é essa dinâmica esdrúxula, né? Tem um pouco de senso crítico para entender o que a gente está dizendo, tá? Porque assim, realmente é uma conversa cansativa. As pessoas começarem a falar sobre uma realidade que elas não conhecem, tá? Ficou assim realmente assim muito sem palavras, porque muita gente fala fora da própria realidade, só achando coisas. Eu sou uma mulher que dentro de Sergipe fiz um horror de ocupação. Eu tenho um jornal, uma foto do jornal, como que a polícia chega dentro desses locais. Eu tenho uma senhora aposentada com a mão toda ensanguentada que foi tratamento da polícia militar. Eles não vêm para resolver, eles vêm para agredir. E eles são mandados para isso, né? Para chegar dentro da ocupação do povo sem terra, atirar e depois sair na matéria que foi uma reação, reagiu, né? Uma senhora teve a mão baleada. Eu tenho isso como prova. Né? Quem foi que fez? Foi algum bandido? Não, foi a polícia que chegou lá e atirou nessa senhora. Então, assim, para que a gente quer uma polícia que não consegue dar segurança pública dentro do lugar da pessoa que já não tem mais nada? Ela não tem casa, ela não tem. Ela não sobrou para ela nada do Estado. Aí o que sobrou é bala da polícia. Em toda ocupação, o maior pavor de quem faz uma ocupação é que a polícia venha, né? Aqui no shopping, em 2018, uma mulher foi baleada. Quem baleou? Na ocupação do povo sem teto. Foi a polícia. Eu nem lembro mais como que é o rolê do salário dos milicos que ficam aqui nas escolas cívico-militares, mas é o rolê que eles já têm o salário deles, como é que é, da ativa? Eu não sei os termos, gente, eu detesto essa parte. Nunca me interessei por não saber nada. A única coisa que eu gostava do exército é que meu avô tinha deserdado porque queria ser artista, mas enfim, eles têm o salário deles de milico e tem mais uma grana que eles recebem. Então, E ao Everaldo, eu não mesmo tempo duvido. que eu tô falando que um professor recebia R$ 16 a hora, pro milico Eu não olhar pra me- mim e falar, aqui é tudo certo, aqui é tudo não sei o quê. Ah, não. Eu não duvido, Everaldo, que você tem uma percepção muito boa da polícia, porque você com certeza mora em um bairro legal, um bairro nobre, você tem uma profissão,
né, certo respeito, certa visibilidade. Então, se você chama a polícia, você como homem branco, lógico, você tem até a segurança de ligar para a polícia. Há lugares que as pessoas nem têm essa segurança de ligar para a Não polícia. pode, né? Então, assim, Eu ia comentar sobre isso. Eu aqui na Coroa do Meio, se eu chamar a polícia, eu vou ter um atendimento muito diferente do que a Jaque, no mesmo estado aqui, então, se ela então chamar a assim, polícia. meus irmãos aqui estavam na porta, só contar isso, eu vou contar outra vez. Aliás, eu vou voltar muitos anos atrás. A polícia invadiu dentro da casa, da minha casa, pegou meu padrasto, levou, quebrando no cacete. Compraram ripão no material de construção. Compraram ripão. Detalhe, não era meu padrasto que roubou. Meu padrasto só era preto. Era a única aparência que ele tinha com o cara que roubou a lanchonete. Né? A polícia passou aqui e pegou meu irmão na porta, junto com um amigo dele, botaram na parede, esfregaram a cara dele no muro chapiscado, porque eles queriam que ele provasse que eles não eram os carinha que ele, né, que eram bandidos. Que não tinha nada a ver com meu irmão. Mais uma vez, a única coisa que lembrava era a cor da pele. Que polícia a gente tá tendo que sai batendo e agredindo preto na rua, na porta da sua casa? Que precisa que a mãe, a família leve o RG, comprove, se ajoelhe e seja maltratada. Ainda tem mais essa. As mães são maltratadas. Porque é dito que essa mãe acoita bandido. É essa polícia que a gente tem. Que trata o rico ou o cara que tem melhor condições no bairro mais nobre de um jeito e o pobre com arma. Sabe? Jaque, sobre o que a Débora falou aí do salário dos militares das escolas cívicos militares, funciona o seguinte: normalmente o militar ele se aposenta entre 46 e 48 anos de idade, muito jovem, né? Então, as escolas cívico-militares pegam esses militares aposentados e adicionam, se eu não me engano, no ano passado passou a ser R$ 5.500 o salário deles para eles trabalharem nas escolas cívico-militares. Então eles adicionam à aposentadoria esse valor de R$ 5.500. O grande problema da gente é que a gente fala assim, a sua percepção e o seu ponto de vista muitas vezes a gente menospreza, né? Não é porque teve esse caso isolado na sua casa que desenha tudo uma realidade das polícias. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa vai dizer, não, para mim a polícia me serve porque no meu bairro, onde é que você mora? Quem é você? Sabe? Porque as pessoas aqui nessa cidade onde eu tô, que não é uma das mais perigosas, que é uma cidade de gente trabalhadora, ninguém gosta de chamar a polícia. Sabe? Então... Agora, quando parte para Caju, que é uma cidadezinha maior, as pessoas da Coroa do Meio, da parte de cima, chamam a polícia sem um problema. As pessoas da parte de baixo têm horror que a polícia chegue. No mesmo bairro. 10 quadras acima é uma coisa, 10 quadras abaixo é outra. No Porto Dantas, ninguém chama a polícia. As pessoas chamam outros meios para resolver alguns problemas. Não tem coragem de chamar